Muito bom dia, agronegócio. Muito bom dia, AgriShow. Continua a semana da maior feira de agronegócio da América Latina, acontecendo em Ribeirão Preto, São Paulo. E a nossa cobertura ampla e contínua ainda também chegando para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Hoje é quinta-feira, dia 2 de maio de 2024. São 8 horas, 17 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós estamos aqui começando o nosso Bom Dia Agronegócio com informações bastante duras e notícias bastante difíceis de dar diante da tragédia que vive o estado do Rio Grande do Sul, que é um dos nossos destaques, talvez o maior dos nossos destaques na edição dessa quinta-feira, 2 de maio, aqui no nosso Bom Dia Agro, na nossa abertura de mercado. Claro que nós vamos falar ainda sobre outros assuntos, vamos trazer mais detalhes sobre essas altas que se configuram para soja, milho e trigo na Bolsa de Chicago. Ontem, manutenção dos juros nos Estados Unidos, uma revisão da nota de crédito pela agência de classificação de risco Moody's para o Brasil, que também tem importância e impacto para os preços das commodities. Enfim, todas essas primeiras informações do seu dia chegando para você aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. E para começar os nossos trabalhos direto, vamos checar os preços, os mercados já em andamento, com a nossa rodada de preços, e a gente vai direto para a Bolsa de Chicago, onde eu já adiantei, sobem os preços dos grãos nesta manhã de hoje. Nós temos então, para a soja, uma alta de 1% agora, 11 dólares e 81 centes por bushel no contrato julho, que é o mais negociado agora. O milho, 4 dólares e 55, sobe 0,9%. O trigo, 6 dólares e 8 centes por bushel, uma alta de 1,6%. O trigo é quem lidera as altas nesta manhã de quinta-feira. Ainda na Bolsa de Chicago, checamos também os derivados de soja. Hoje não vou garantir, tá, esses derivados, porque o site da Bolsa de Chicago tá com um pouquinho... atualizou, ainda bem. Então, ó, farelo de soja, 1,2% de alta, são 353 dólares por tonelada curta, tá? O óleo de soja trabalha em alta também, 0,4% de ganho, 43 centes mais 43 por libra-peso, dando sequência às altas de ontem, que inclusive ajudaram a motivar altas na soja também, na soja em grão. Bolsa de Nova York agora, vamos para lá. O café se ajustando mais uma vez, tem 2,5% de baixa nesta manhã de quinta-feira, vai a 2 dólares e 10 mais 58 por libra-peso. No açúcar, 0,8% de alta, 19 centes mais 38 por libra-peso. O algodão sobe forte também, 1,4% de alta para 77 dólares, 77 centes mais 59 por libra-peso. Petróleo, este também subindo, e aí com o petróleo começamos a checar os nossos demais grupos de commodities. Petróleo WTI, 0,5% de alta para 79 dólares e 40 centavos por barril. No Brent, este refletindo o quadro global de oferta e demanda, tem 83 dólares e 94 centavos, uma alta de 0,6%. Gás natural, 1,3% de alta. Ouro, prata e cobre, estes caem. O ouro, 0,09% de baixa, tímida perda nessa manhã de quinta-feira. A prata, 0,8% de baixa. E o cobre, 1,3% de queda na manhã dessa quinta-feira, 2 de maio de 2024. Vamos checar também o dólar index. Nós temos 0,01% de alta para 105.640 pontos. Mais cedo, nós víamos também o dólar index recuando. Então temos ali uma movimentação do dólar, que já a gente vai explicar um pouco mais, de por que ela é tão importante de ser observada nesse momento. Em especial, depois da manutenção dos juros lá pelo Federal Reserve, Banco Central norte-americano, que é um dos nossos destaques já aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Eu vou aproveitar para chamar você a participar do nosso programa, da nossa abertura de mercado. Aliás, a você que nos ouve também pela rádio Agro Hoje, sejam todos bem-vindos. Nós vamos aqui trazendo essas primeiras notícias, mas é importante que você traga o seu posicionamento, a sua pergunta, a sua dúvida, o seu relato, se você estiver no Rio Grande do Sul, se você estiver registrando toda essa tragédia que está acontecendo, né? Mande para nós as suas informações aqui pelo chat, ou se tem imagens desse momento, mande para nós também. Está aparecendo já na sua tela o número do nosso WhatsApp, que é o 19 99767 0241, repetindo 19 99767 0241.
use este número ou este QR Code que aparece na tua tela para mandar as suas informações para nós. Não precisa ser, claro, só sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas estamos dando foco central a isso nesse momento. Mas mande os seus relatos, está visitando a AgriShow, se está plantando e vendo ali o desenvolvimento do seu milho safrinha, enfim, começando a sua colheita de café, traga para nós o seu relato, que é muito importante, é muito valioso para nós. Bom, são 8h22 pelo horário oficial de Brasília. Lembrando que a China está em feriado, mas a Bolsa de Dalian está funcionando e nós vamos checar só o fechamento positivo para farelo, negativo para óleo e negativo também para o milho, um levantamento da Agriinvest Commodities. 8h22, agora sim, vamos checar as manchetes desta manhã de quinta-feira, vamos às nossas notícias da manhã. Bom, a primeira informação é um balanço feito pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmando que o que vive o estado gaúcho neste momento é a pior tragédia da história e que não há capacidade de se fazer todos os resgates. Já há 10 mortes confirmadas por esses temporais, esse excesso de chuvas, essas cheias dos rios, esses transbordamentos. Então, 10 mortes já confirmadas, 21 desaparecimentos e mais de 900 salvamentos já foram concluídos, mas ainda 11 feridos e mais de 3.400 pessoas desalojadas no estado do Rio Grande do Sul por conta desse excesso de chuvas. E naturalmente o governador Eduardo Leite já decretou estado de calamidade pública e expressou a sua preocupação com a atual crise em uma entrevista coletiva que deu no dia de ontem, 1º de maio. E ele disse: os números são imprecisos à medida em que vão aumentar muito. A crise está em curso. Vai ser pior do que o que aconteceu em setembro do ano passado, infelizmente. Nós não teremos capacidade de fazer todos os resgates porque está muito mais disperso nesse evento climático que estamos vivenciando. E com dificuldades, porque ali as chuvas não cessam. O estado tem tido dificuldades para acessar as localidades, ele declarou em uma entrevista coletiva. Em 2023 foram 16 mortes registradas no Rio Grande do Sul, 54 em setembro, 16 mortes em junho, 54 em setembro, em 5 em novembro, também por conta de adversidades climáticas. Eduardo Leite fez ainda um apelo urgente aos habitantes das áreas afetadas, destacando que as autoridades enfrentam grandes dificuldades para resgatar todos os pontos críticos. Ele ressaltou que a situação está se agravando e pode ser pior do que a registrada no ano passado, quando 75 mortes no total ocorreram em função de eventos climáticos. A situação é alarmante, são 114 municípios impactados e previsões de chuvas intensas nas próximas horas, elevando ainda mais o risco de inundações e deslizamentos de terra. O governador também mencionou o risco do rompimento da barragem 14 de julho na Serra Gaúcha, o que pode deixar tudo ainda muito mais grave. Os municípios de Cotiporã, São Valentim, Santa Bárbara, Santa Teresa e Mussum deverão ser drasticamente afetados se isso acontecer. Diante desse cenário, o governo federal, inclusive, também se posicionou. Diversos estados estão se mobilizando para atender e ajudar as necessidades do Rio Grande do Sul e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá visitar o estado gaúcho nesta quinta-feira, dia 2 de maio, destacando a oferta de 8 helicópteros das Forças Armadas para operações de resgate, ressaltando a necessidade de coordenação efetiva e apoio técnico para lidar com a situação de caos que se apresenta neste momento. Não só isso tudo pode acontecer, como já está acontecendo. Então, o rompimento da barragem está no radar e precisamos monitorar. Mais do que isso, muitas estradas já foram ali perdidas, pontes, muitas estruturas, e tudo vai se agravando à medida em que essas chuvas não param de acontecer. As informações da Climatempo dão conta de que essas chuvas tendem a seguir aí nos próximos dias. Maio ainda será um mês de bastante chuva para o estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, esses temporais podem avançar para o estado de Santa Catarina
também, algo que a gente vai tratar já já. Só antes da gente falar dessa possibilidade, eu gostaria também de pontuar aqui uma outra notícia da Climatempo, apontando que as chuvas extremas provocaram uma enchente histórica no vale do rio Taquari. Olha só, a chuva extrema que vem caindo nos últimos dias sobre o Rio Grande do Sul deixa o estado em alerta máximo e causam enchentes históricas neste início de maio de 2024. O rio Taquari, uma importante via fluvial do Vale do Taquari, atingiu níveis alarmantes, ultrapassando os 30 metros em cidades como Estrela e Lajeado. Essa marca histórica supera registros de um século e meio, destacando-se como uma das piores enchentes já registradas na área. Então, nós temos aí a sequência, né, dessas chuvas com os volumes em 24 horas, superando a média para todo o mês de maio. Uma loucura. Alguns locais já receberam mais de 550 milímetros de chuvas. Na nossa próxima manchete dessa terça-feira, a gente foca um pouquinho na questão da agricultura gaúcha, que sofre drasticamente com todo esse cenário de cheias, de chuvas muito intensas, de granizos em alguns locais e tudo muito complicado. Eu fui ouvir o professor Elmar Floss, professor que é diretor do INSEA, e ele é um profundo conhecedor da agricultura gaúcha, o professor é gaúcho, e o professor trouxe esses destaques. E ele afirma que há um momento realmente muito complexo pro Rio Grande do Sul, e há cerca de 40% ainda da soja para ser colhida no estado, 40% da área, o que deixa tudo ainda pior. É preciso lembrarmos e contextualizar a nossa audiência de que os produtores gaúchos têm sofrido nas últimas 3 safras, né, fora esta, nas últimas 3 anteriores, com já muitas intempéries e adversidades climáticas, mas todas conectadas a cheias, né, as secas, né? Então, perdas também agressivas, perdas também intensas. Pois bem, lembrando também que houve um excesso de chuvas ali em setembro no estado gaúcho, que atrasou uma parte das áreas a serem semeadas com soja. E por isso uma boa parte da soja 2023-24 ela foi cultivada em áreas um momento fora das áreas das datas ideais de plantio. O calendário teve de ser estendido para o plantio por conta desse excesso de chuvas que não permitia os trabalhos de campo. E a gente está falando de uma área considerável que começou a plantar ali em janeiro, algumas avançando para começar a plantar no meio de janeiro. E são essas áreas as que mais sofrem agora, segundo nos explicou o professor Elmar Floss. Ele afirma ainda que a soja que foi plantada dentro da janela ideal, essa pode ser colhida, não há problemas de grãos ardidos ou de perdas muito intensas. Mas essas áreas que foram plantadas um pouco mais tarde, elas não têm condição de ser colhida nesse momento. Na região ali do Planalto do Rio Grande do Sul, a gente está falando de uma área que vai de Vacaria a São Borja, como explicou o professor Floss, nós temos muitas áreas sem colher, foram essas áreas plantadas mais tarde, e áreas onde não é possível entrar com as máquinas, não é possível fazer nada, e a soja vai se perdendo ali no meio de toda aquela água. Pior ainda do que na região do Planalto é na região das terras baixas, também como explicou o professor. São áreas que têm uma rotação importante ali com o arroz, né? Essas áreas elas sofrem com enchentes também muito rapidamente e também se demora demais para quando essas chuvas cessam, os solos absorverem todo esse volume de água, essa água escoar e os trabalhos de campo recomeçarem. Isso tudo faz com que, naturalmente, essa soja também se perca, essas lavouras se percam. Não há só soja para ser colhida, mas há arroz também ainda para ser colhido no Rio Grande do Sul, que já se perdeu por conta dessas enchentes todas. Então, todo este cenário vai se agravando a cada novo dia que passa, em que mais chuvas chegam a essas regiões produtoras. Fora a criação de animais que sofreu a perda de infraestrutura, enfim. Tudo isso está sendo relatado aqui no Notícias Agrícolas. Você acompanha com exclusividade todas essas informações e nós temos dado total atenção a essas atualizações para que você esteja também em segurança e possa fazer o que for possível para mitigar os prejuízos aí na sua propriedade. Então, olho vivo, atenção à agricultura
essa complicação bastante séria. E claro, né, isso sem falar em doenças, em perdas da qualidade do grão onde poderá ser colhido, fora tudo que ainda vai ser mensurado e né, entendido de prejuízo quando as águas baixarem, a gente vê o tamanho do estrago. São 8 horas e 32 minutos pelo horário oficial de Brasília. Dadas as informações centrais ali do estado do Rio Grande do Sul, a gente fala um pouco sobre o macro cenário, sobre a economia e mercado financeiro, porque ontem foi um dia bastante importante para a chegada de algumas informações que vão direcionar principalmente o andamento do dólar frente ao real e frente a uma série de outras moedas. O Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, trouxe naturalmente, como era amplamente esperado pelo mercado, a manutenção da sua taxa de juros. Os juros foram mantidos entre 5,25% e 5,5%, sem uma sinalização de mudanças. E o presidente, o chairman do Federal Reserve, o Sr. Jerome Powell, como eu sempre digo aqui, né, ele traz mais do que a gente entender como ficam as taxas de juros nos Estados Unidos, é importante pegarmos ali os meandros da fala de Jerome Powell. E ele foi bastante claro, bastante taxativo e disse o seguinte, ó, é improvável que o próximo movimento do Fed seja de alta de juros. Então já é alguma coisa, porque o mercado vinha de fato esperando essa manutenção para esta semana, né? E sinalizando ali a possibilidade até de, porque a inflação americana não dá uma trégua, de os juros terem de subir novamente. Mas não aconteceu, né? E Jerome Powell diz o seguinte, ó, é pouco provável que o próximo movimento na taxa de juros dos Estados Unidos seja de aumento, acrescentando que o foco do Banco Central tem sido manter sua atual postura restritiva, abre aspas. Portanto, acho improvável que o próximo movimento da taxa básica seja um aumento. Eu diria que é improvável, disse Powell em uma entrevista coletiva, quando questionado sobre os riscos de que as taxas possam precisar subir para reduzir a inflação nos Estados Unidos. Na coletiva, Powell também afirmou que depois de alguma turbulência no início do ano, o Fed está agora em busca de evidências mais claras do que está acontecendo com as pressões sobre os preços, causando essa inflação difícil de controlar. Essa foi uma situação. Essa manutenção dos juros já provocou inicialmente, e onde os mercados estavam funcionando, porque ontem foi feriado no Brasil e em diversas outras partes do mundo, à exceção dos Estados Unidos, por lá tudo correu normalmente, mas aonde aconteceu o dólar, e principalmente nos Estados Unidos, o dólar cedeu um pouquinho diante dessa manutenção dos juros pelo Fed. Agora, ontem também veio uma outra notícia importante, e aí bate para o Brasil essa movimentação cambial, né? A notícia de que a Moody's reafirmou nesta quarta-feira a classificação de risco de crédito do Brasil em Ba2 e alterou a perspectiva de estável para positiva, conforme um comunicado da agência de rating, agência de classificação de risco. No texto, a agência avaliou que as perspectivas de crescimento real do nosso PIB são mais robustas do que nos anos pré-pandemia, apoiadas, abre aspas, para Moody's, pela implementação de reformas estruturais em múltiplas administrações, bem como pela presença de barreiras de proteção institucionais que reduzem a incerteza em torno da direção política futura. Com essa perspectiva positiva mantida pela agência de crédito, há também uma possibilidade de que o real se valorize ou de que o dólar se desvalorize frente à moeda brasileira. Tudo isso combinado ali tem um impacto também sobre as commodities. Eu até separei aqui uma fala de Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest, para a gente fechar esse comentário, dizendo o seguinte, ó, a soja voltou de suas mínimas e a queda do dólar é certamente um dos movimentos da recuperação. A alta das bolsas e a melhora da nota de crédito do Brasil pela Moody's devem derrubar o câmbio hoje, o que vai continuar encarecendo a soja e o milho do Brasil. Então vejamos como às 9 horas abrirá o mercado cambial aqui para nós, para entendermos como isso vai bater para os preços lá na Bolsa de Chicago. 8 horas e 36 minutos pelo horário oficial de Brasília. Depois de trazermos aí as nossas primeiras notícias, a gente vai conferir os relatos que chegam para nós direto da AgriShow 2024 e na sequência, no nosso quadro de entrevistas, estará conosco hoje Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios.
Olá pessoal, é a minha primeira vez aqui na AgriShow. Está sendo uma experiência super interessante, conhecimento de muitos maquinários, tecnologias agrícolas. É super interessante ver toda essa movimentação do setor. Eu recomendo para que todos vocês venham e conheçam um pouquinho sobre todas as novidades. Teve alguma coisa em particular que você ficou impressionada, que chamou sua atenção até o momento? Sim, gostei bastante da parte voltada para tecnologias de aplicação de herbicidas nos solos. Então, algumas aplicações mais localizadas, voltadas para sustentabilidade, redução de custo, otimização da produção, foi uma parte que impactou bastante assim. Gostei bastante do resultado. Você pretende voltar em outras edições nos próximos anos? Com certeza. O agro é um setor que cresce constantemente no nosso país e acho que vale a pena vir todos os anos para que a gente tenha conhecimento sobre tudo que está acontecendo. É a primeira vez que eu venho, eu estou vindo mais para conhecer. A feira está ótima, tem muitas novidades, muitas tecnologias e vale a pena conferir. Você veio para ver algo específico? Tem alguma coisa que você está olhando? Eu vim para conhecer as tecnologias mesmo, de máquinas. Mas assim, eu estou olhando tudo, estou aberta aí para conhecer tudo que tem de novo. É a primeira vez que você vem para a AgriShow? Isso, é a primeira vez. Ai, que bacana. E qual a sua impressão já logo na primeira vez? Eu gostei, eu achei que ia estar mais cheio, mas está bem tranquilo. E eu gostei, os pessoal são super explicativos e estou gostando bastante. É meu primeiro dia aqui, eu vim só hoje e eu tô adorando, tá tendo muita tecnologia, muitos lançamentos de máquinas novas, tudo para facilitar a vida do agricultor, né? Mas assim, eu tô adorando, muito legal. Vocês vieram ver algum lançamento, veio ver alguma coisa específica? Eu vim visitar no geral mesmo, eu sou engenheira agrônoma e aí todo ano eu tento vir pelo menos um dia assim para dar uma volta, ver o que tem de novo aí. Uhum. E você pretende vir nos próximos dias ou pro próximo ano? Não, esse ano eu não tenho certeza se eu volto, mas o ano que vem eu tô aqui com certeza, todos os anos eu venho. É sempre bom a gente ver essas novas gerações chegando, né, no setor. E vocês ouviram essas garotas, né? Primeira vez na AgriShow. Claro, né? Tão impressionadas, é normal, o agronegócio impressiona mesmo, mas só para quem não vive na prática. Mas é muito bom ver essas novas gerações chegando, visitando pela primeira vez. É um feirão mesmo, tem que conhecer, tem que buscar, entender de onde está vindo a força de trabalho e de irrigação econômica desse país. Você que está por aí pela AgriShow ou vai ainda, tem hoje e amanhã ainda para você visitar. Mande para nós o seu vídeo, mande para nós o seu relato. 19 997670241, eu vou repetir, 19 997670241, ou usa esse QR Code que está na sua tela para mandar o seu relato direto da AgriShow 2024. A gente está esperando o seu vídeo. Pode ser um depoimento seu, ou você viu alguma novidade por ali, achou curioso? Mande para nós. O que tem muito na AgriShow, milhares de grupos de crianças, de escolas, conhecendo o agronegócio. É outra imagem incrível, maravilhosa da gente poder registrar. São 8 horas e 40 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós vamos entender um pouco mais dessas altas que a soja registra na Bolsa de Chicago e, claro, o impacto disso para a formação dos preços aqui no Brasil, no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E claro que como hoje é quinta-feira, hoje é dia de Quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agronegócio, Matheus Pereira, diretor da consultoria, já conosco. Seja bem-vindo, meu amigo, sempre bom estar contigo às nossas quintas-feiras aqui, às nossas Quintas com a Pátria. Bom dia, Carla, bom dia a todos que estão nos assistindo, prazeraço estar aqui com vocês. Realmente quinta-feira, pós-feriado, mercado ali criando, né, um pouco de mudança estrutural na base fundamental. Vamos lá comentar.
Agora, Matheus, ontem nós já vimos um respiro da soja. Ela começou em campo negativo, virou o sinal, fechou no positivo. E hoje dando sequência a essas altas. Alguma notícia nova que tenha motivado esse movimento? Ou é uma recuperação aí depois de algumas baixas que foram registradas nos últimos dias? Carla, assim, talvez para quem acompanha a Pátria, para quem está junto conosco, né, novidade não existe. Porém, né, o mercado realmente vem sendo pego de surpresa, em assim dizendo, né, devido a essa escassez de oferta aqui no Brasil. Muitos se falavam, né, sobre safras ainda se falam, né, alguns equivocadamente sobre uma safra potencialmente recorde no Brasil, a produção acima de 155, 156 milhões de toneladas levantadas por algumas entidades particulares no Brasil, tá? A gente vê como epifania, porém é o que vem levantando, né? E agora o mercado, né, nessa reta final de colheita, né, o Brasil tem cerca de 6% a nível nacional a ser colhido, tá? Realmente, com essa retinha final de colheita, mostra-se, né, que a gente não tem, né, toda aquela soja, tá? Toda aquela oferta, né, esperada por muitos, né, gerando dificuldade na originação. Quando a gente olha lá, agora, né, em especial, os nossos amigos, né, os compatriotas gaúchos, que tem quase a metade da sua safra ainda para ser colhida, enfrentando problemas lá lastimáveis, tá? Enfrentando problemas de excesso de chuvas, problemas com geadas em algumas regiões mais extremas, né? Então, realmente, uma situação agora, cara, que não há como mais distorcer a realidade. O Brasil possui uma oferta de soja deficitária nesse ano, diante de uma demanda acelerada, diante de um consumo interno brasileiro acelerado. Então, realmente, o mercado agora tenta, né, gradativamente reajustar, né, o que equivocadamente se precificava sobre a oferta aqui na América do Sul. Agora, Matheus, diante disso, o que o mercado vai observar na sequência? O que você imagina que possa ainda trazer uma... Ainda não, né? O que possa daqui para frente trazer uma faísca mais intensa para o caminhar das cotações no mercado externo, no mercado internacional? Olha, bom levantamento, Carla. Esse é o meu objetivo, né? Sazonalmente, né? Essa época do ano agora, os fatores especulativos que vêm de uma nova safra norte-americana pesam mais sobre o mercado do que a reta final da colheita da soja brasileira. Tá? Então, a partir de agora, Carla, o mercado dificilmente especula variações abruptas no clima aqui na América do Sul, até porque não tem mais, né? A gente está se aproximando do período das secas, que é comum aqui na região central brasileira, né? Então não tem tantas surpresas, né, de agora em diante. O que se é especulado agora aqui sobre a América do Sul é resultado final. Resultado final, ele não é atualizado todos os dias, ele vem mês a mês, né? Temos novos levantamentos agora no começo de maio, tanto o SDI quanto o Conab. Esperamos, né, o SDI reduzindo com mais intensidade a tua estimativa para a safra brasileira, que ainda está muito defasada. Impossível, não existe outra palavra para descrever a capacidade do Brasil produzir 155 milhões de toneladas nesse ciclo safra 23-24. É impossível, tá? E é a estimativa atual ainda do SDA, que deve ser corrigida, tá? Então, é sazonal agora o quê? O maior poder de especulação em fator clima realmente é por conta da nova safra norte-americana, tá? Então, a gente tem um novo ciclo aí começando nos Estados Unidos. Vou estar lá agora ao final do mês de maio percorrendo o delta do Mississippi, fazendo levantamento de plantio. Vou estar lá todo mês de agosto, setembro, fazendo levantamento de estado fenológico de reprodução final, maturação, colheita. Então, Carla, realmente é estrutural, tá? É normal que o mercado, por agora, comece a olhar mais para a safra norte-americana, que até o momento, Carla, é uma safra que percorre bem, tá? Uma safra que vem se desenvolvendo com plantio satisfatório, acelerado. Não há grandes ameaças no radar, por enquanto. Era isso mesmo que eu queria entender de ti. Como é que você está avaliando esse início de safra? Eu tenho visto algumas análises, inclusive lá de fora, de que se trata de um dos plantios mais rápidos aí dos últimos anos. São áreas de bom desenvolvimento também, as condições climáticas favoráveis não só para os trabalhos de campo, mas para esse desenvolvimento, para esse arranque inicial das plantas. Me parece que, por enquanto, as notícias que partem da safra 24-25 dos americanos são positivas, né, Matheus? Positivas, Carla. A gente está entrando no ano, né, de neutralidade, uma safra norte-americana de neutralidade do Enso 3.4, né, que ou ele joga no aquecimento para o El Niño, ou ele joga no esfriamento com Laninha.
E nessa neutralidade, né, a gente não tem grandes surpresas que poderão vir no radar. Claro que existem outros fenômenos climáticos, né, que podem sim interferir diretamente na construção da produção norte-americana. Só que os Estados Unidos, né, assim como o Brasil, tem dimensões continentais, né, um país muito grande, realmente, onde que esses outros fenômenos climáticos, né, a não ser por uma catástrofe climática assim jamais observada, mas esses outros fenômenos climáticos que são comuns e são observados, já são registrados, eles não têm, né, o poder, né, de causar uma grande quebra produtiva, como o El Niño causa para a safra dos Estados Unidos. Né? A gente teve o El Niño ano passado, reduziu em 10 milhões de toneladas a safra norte-americana. Vejo até hoje não sei de onde eles tiram isso, talvez para massagear o próprio ego interno, não dar o braço a torcer e dizer que estavam errados. Né? Até hoje, gente falando que a safra norte-americana foi extraordinária, mesmo o próprio USDA confirmando que houve uma redução de 10 milhões de toneladas no último ciclo. Então, sim, causa esse efeito nocivo, El Niño. Agora entra em neutralidade, cara, ele não tem realmente não vou dizer esperança, né? Porque criar esperança sobre uma catástrofe produtiva no solo norte-americano não é o que desejamos, mas não há realmente no radar climático hoje qualquer efeito nocivo, né, prejudicial em larga escala para a safra dos Estados Unidos. Matheus, como é que você avalia, ao passo em que essa nova safra vai sendo registrada ali pelos americanos, as estratégias de comercialização desses produtores nesse momento? Nós temos essa questão cambial, né, esse sobe e desce do dólar, essa condição das taxas de juros nos Estados Unidos sempre aparecendo no noticiário e vem sempre a manutenção, vem o Jerome Powell falando, não vamos subir, mas também não dá para baixar. Isso pesa para os americanos, isso pesa para a competitividade, para as estratégias de comercialização que eles estão montando nesse momento para terminar de vender o que tem da safra 23-24 e avançar com os negócios da safra 24-25? Carla, safra 25 tem que ser olhada, já deve ter sido olhada já há mais tempo, né? Nós estamos aqui criando recomendações já desde o final do ano passado, já olhando esse ciclo safra 25, né? Tem que ter cuidado, tá, meus amigos e amigas, assim como a gente vem alertando já há anos, né? O ciclo, né, de empilhamento dos preços de commodities internacionais, ele chegou ao fim. Ele chegou ao fim há 2 anos atrás. Desde então, a gente vem desconstruindo, né? Apesar de uma demanda muito aquecida, a oferta realmente cria esse peso, né, estrutural que dificulta altas muito agressivas nos preços internacionais das commodities. Tá? Porém, cara, quando a gente traz para a realidade dentro do Brasil, o que muitos acabam esquecendo é que a gente tem o câmbio, né? Fator câmbio, dólar. Dólar hoje, ele é mais importante na composição de preço da soja em reais por saca do que o próprio fundamento de Chicago. Tá? A própria referência, né, o benchmark que a gente fala, né, que é a grande referenciador de preços internacionais da soja, em Chicago, ele ainda tem sua relevância, sem dúvida alguma, porém o peso, né, na construção por que a soja vale hoje R$ 135 no porto, por que ela vale R$ 120 no interior do Brasil, 110 em algumas regiões, o maior peso na construção dessa oferta é o dólar. Tá, cara? Então, o dólar, sim, é um fator de muita atenção por agora. É algo que a gente vem todos os domingos aqui, cara, dentro da Pátria. Eu crio um relatório chamado Macro Tendências, né, que eu próprio, né, escrevo sobre as tendências a longo prazo para a moeda, para o dólar. Então, a gente tem alertado realmente a clientela de que a gente tem que ficar de muita atenção agora com a moeda, cara, porque ela tem suporte realmente para manter esses patamares mais elevados, diferentes do que muitos falavam que a moeda poderia vir a 4,20, 4,50. A gente nunca enxergou essa possibilidade desde que esse novo governo assumiu o nosso país, diante, né, de uma complicação não agora no âmbito político, mas também jurídico, no fiscal. A gente vê a ineficiência, né, com que essa administração atual, né, crie incentivos a realocar o capital estrangeiro que saiu durante o Covid. O Covid já nos deixou. A gente já convive, já se habitou com a doença. Temos aí fatores imunizantes ou por contágio consecutivo ou por vacinação, né, em massa. Porém, né, todo aquele capital que foi evadido, né, que saiu do nosso país diante do medo do estourado do Covid lá em 2020, ele nunca retornou ao nosso país. Sim. Então, realmente, por falta dessa capacidade de enxergar um horizonte de crescimento. Começou a voltar muito capital, Carla, ali em 2020, 2021. 2021 foi o maior movimento ali de retorno, né? 2022 também tivemos muito retorno. Porém, assim que a gente teve resultados, né, das últimas eleições presidenciais,
o fluxo estancou. Tudo que estava vindo, né, parou realmente de vir e o Brasil deixou de reconstruir a oferta, né, de dólar em circulação no nosso país. Então a gente vê ainda assim um dólar sustentado, justificando novas altas aí nos próximos meses, muita complicação. A gente vê agora próprio administrativo, né, criando alguns conflitos internos. Pode ser que a gente tenha até uma mini guerra civil ali dentro, né? Conflito civil, não vou dizer guerra, né, mas são os participantes do executivo ali se embatendo, né, batendo um de frente com o outro, que causa muita insegurança quem está fora do país. Então, muita cautela, muita atenção por agora, em especial no dólar. Enquanto Chicago não tem poder de reconstruir as altas dos preços da soja internacionais, a gente tem aqui o fator interno, né, que é moeda, que é prêmio, que pode sim empilhar novas altas aí de agora em diante, viu, Carla? Bom, então atenção ao dólar como um suporte para os preços formados aqui no Brasil. E do nosso tripé, então, não vem muita força de Chicago, vem força do dólar. Como é que estão nessa terceira perna desse tripé, Matheus? Como é que estão os prêmios e como é que eles deverão continuar impactando a formação de preços e negócios aqui para o Brasil? Deixa eu pegar os prêmios de agora, Carla. Aí é privilégio do Bom Dia Agro, né? Aí é informação de última hora, senhores. Olha, o prêmio junho 24. O prêmio spot a gente tem agora, a gente não tem mais o prêmio maio. Uhum. Já preenchemos a linha de embarque. Por sinal, Carla, batemos o recorde de exportação da soja em abril, tá? Para desalegria, para infelicidade de muitos que torceram contra aí a demanda chinesa. Exato. Batemos o recorde mais uma vez, 4º mês consecutivo. Entramos no mês de maio já com a fila de embarque maior da história. Então, nunca se teve tanta demanda chinesa presente agora para ser embarcado no mês de maio. Então, me desculpe, amigo que estava torcendo para a infelicidade dos preços da soja. Já batemos o recorde e mal entramos no mês de maio. Tá? Mas, para junho, 18 pontos positivos, prêmio, alta de 70% em relação à terça-feira. Variação percentual é muito agressiva, porque a gente sai de segunda-feira de 11, 12 para hoje 17, então percentualmente é um salto muito grande, valor absoluto pequeno. Julho 25, 14% de alta, agosto mais 32, zerado também, setembro 32, zerada a variação de segunda. Então sim, tá reconstruindo, né? Esses prêmios atuais estão nos melhores patamares para o ano 2024. Se a gente olhar até lá atrás, cara, quando começou a ser ofertado exportação Brasil para esse período, né, a gente nunca teve prêmios nos atuais patamares, né? Então, uma palavra difícil de ser dita, né? Os prêmios estão em patamares recordes? Não. Agora, para contratos de entrega 24, né, safra 24, sim, são os melhores patamares já observados. Então, tá reconstruindo, viu, Carla? Matheus, para a gente finalizar, eu quero ouvir de ti uma orientação para o produtor que está vendo nesse tripé, essas duas pontas importantes, com essa manutenção dessas altas aí, essa construção dos prêmios, esse dólar positivo para a formação dos nossos preços e esse Chicago ainda sem trazer muita mudança para o brasileiro. Como é que você finaliza a sua participação dessa quinta-feira, orientando os produtores que ainda têm bastante soja para comercializar? Muito bem. Passou da hora, meus amigos e amigas, da gente criar realmente esse entendimento de ferramentas financeiras, tá? O mercado atualmente não exige só um bom profissional dentro do porteira, que vocês aqui no Brasil dão aula. Realmente não existe uma classe produtiva tão tecnificada, com tanto conhecimento prático, né, no planeta que não seja o produtor brasileiro. Tá? Porém, quando a gente sai da porteira, né, e realmente olha para ferramentas financeiras a fim de construir, assim como você constrói dentro do campo proteções contra, enfim, lixiviação nutricional, proteções até contra seca, como existe hoje, né, através de mecanismos de manejo. Existem também hoje proteções para evitar, né, grandes oscilações na tua receita projetada, que é garantir preço. Tá? Então, olhe para essas ferramentas, travar um prêmio, travar um dólar, travar realmente um Chicago de maneira derivada, né, separada, assim dizendo, é um caminho para dar longevidade para quem está dentro do campo. Tá? A gente está vendo agora, nesse último ciclo safra, já aconteceu na safra passada, aconteceu por agora, vai acontecer mais ainda em 25. Muitos produtores aventureiros que chegaram aí da noite para o dia na atividade não estão conseguindo tolerar ficar dentro da atividade por conta da ineficiência dentro da porteira, e muitos desses que já estão consolidados estão tendo dificuldades da porteira para fora. Então procure a Pátria, tá? Pátria Agronegócios, patria.gr.br, vem falar com a gente para a gente realmente mostrar, né, como a gente pode criar mais, né,
essa capacidade de uso dessas ferramentas fora. Não só olhar para dentro, mas vamos olhar para fora também, tá? E realmente isso é o que vai dar longevidade, vai dar segurança, e a gente vai ajudar a gente a atravessar esse mar 24, 25, que tá turbulento, tá causando muita onda, talvez até algumas tsunamis aí pela frente, que vai dar uma limpada mais uma vez no mercado. Então venha realmente aqui pro lado da pátria para a gente navegar junto, tá? Que passou da hora da gente ter realmente um Brasil como um todo, né, usando e abusando dessas ferramentas financeiras para dar garantia, né, e dar conforto para quem está tomando risco lá no campo. Bom, Matheus, quero muito te agradecer mais uma vez por mais uma quinta-feira. Semana que vem tem mais. Vamos monitorar esses negócios acontecendo no Brasil, esses preços se formando por aqui, com todos esses detalhes que você acabou de nos pontuar. Quinta-feira estamos juntos mais uma vez, meu amigo. Muito obrigada. Bom restinho de semana para ti e para todo o time da Pátria. Um abraço a ti, Carla, a todos que estão nos assistindo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém. Vocês também. Tchau, tchau. Obrigada. Pois é, senhoras e senhores, atenção, portanto, de Chicago não deverá vir grande surpresa, a não ser que, claro, a safra americana traga algum sobressalto que até agora não apareceu, bom desenvolvimento, boas informações vindas de lá. Bom, e para entender também isso, é preciso não desviar os olhos do dólar e dos prêmios. Atenção à formação dos seus preços e às suas oportunidades de negócios. São 8 horas e 57 minutos pelo horário oficial de Brasília. Para a gente finalizar aqui as nossas notícias da manhã, uma outra informação importante, parte do diretor executivo de negócios, crédito e produtos do Sicredi, de onde tem uma equipe do Notícias Agrícolas trazendo informações o dia todo para vocês, direto da AgriShow, lá da base do Sicredi. E ele trouxe essa informação, o Gustavo Freitas, de que a instituição atingiu 2 bilhões de reais em pagamentos de cobertura do Proagro, que é o programa de garantia da atividade agropecuária na safra 23-24. O dado foi divulgado para jornalistas durante uma coletiva de imprensa realizada lá na AgriShow, em Ribeirão Preto, e em seguro rural, que inclui tanto agrícola quanto em patrimônio rural, foram 31,3 bilhões em valor assegurado, enquanto em consórcios o Sicredi tem 37 bilhões em carteira. O executivo divulgou ainda outros dados da instituição em prévia até março deste ano. Os ativos totais eram de 340 bilhões e meio de reais, um aumento de 21% em relação a 2023, e o crédito total de 197 bilhões, uma alta de 19,4% ante 2023. Então, informações importantes que chegam para você direto da AgriShow 2024 e informações que partem direto da base do Sicredi na AgriShow, 29ª edição acontecendo este ano. Eu quero muito agradecer a vocês todos que nos acompanharam até aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Obrigada pelas mensagens, pelos relatos. Aquilo que eu não consegui responder hoje, vamos carregar para a nossa edição dessa sexta-feira, mas continuem participando, é muito importante a sua participação. Na sequência, eu quero te convidar para assistir uma reprise dos lançamentos que foram trazidos pelo Charvio da BASF ontem durante a AgriShow, às 9h05. Então você tem 5 minutinhos aí para se organizar, pegar um cafezinho e ficar de olho nessas informações importantes que vão te garantir custos otimizados, maior produtividade, e tudo isso sendo feito com personalização e sustentabilidade. São soluções, ferramentas que o Charvio traz para você com exclusividade. Tem mais uma chance para você assistir agora às 9h05, logo depois do nosso Bom Dia Agronegócio. Então já deixa o seu dispositivo ligado aí, ao computador ou celular, para acompanhar essa retransmissão, essa reprise dos lançamentos do Charvio na AgriShow 2024. A nossa programação continua acontecendo por aqui, para que vocês sejam sempre, claro, os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Amanhã o Bom Dia Agronegócio está de volta a partir das 8 horas da manhã. Eu te espero. Boa quinta-feira para você, bons negócios. Até amanhã.